Olá, alunos de matemática, iniciando mais uma aula com a temática probabilidade e medidas de tendências centrais, certo? De probabilidade eu vou colocar apenas um exemplo, porque esse contexto aqui é para alunos do início do Fundamental 2. Logo, não podemos aprofundar muito na probabilidade. Lembrando que é um conteúdo que você vê em todos os anos do Fundamental e no terceiro ano do ensino médio, ok? Então, para iniciar, comecei com um exemplozinho aqui. Diz assim, um dado de 6 faces possui quantos números primos? É a primeira pergunta. Depois que você descobrir isso, pergunta, qual a probabilidade em um lançamento do dado sair um número primo? Você vai ter descoberto quantos são e, posteriormente, você faz a probabilidade. Primeiramente, olha, probabilidade depende de quem? Depende de você colocar em forma de fração o que quer, o que quero, e no denominador o total. É o que quero sobre o total. E quem é esses elementos? Aí eu vou demonstrar para vocês agora. Num dado, quem é o total? O total num dado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vendo que esse dado é de 6 faces. Bom? O que eu quero? O que eu quero são quantos números primos, né? Ele possui. Aí aqui eu vou colocar números primos. Aí você olha aqui nesse conjunto, quem são os números primos? Os números primos são 2, 3 e 5. Coloco eles aqui. 2, 3 e 5. Esse daqui é o que eu quero e esse daqui é o total. Então, o que eu faço? Eu coloco a quantidade de elementos que tem aqui dentro, no caso, 3 números, e aqui, ó, 6 números. Fica assim, ó. Probabilidade é igual. O que eu quero são 3 elementos sobre o total. São quantos elementos? 6. 3 sobre 6, pessoal, se eu dividir, vai dar 0,5 ou 0,50 em decimal. E 0,50 de decimal em porcentagem é 50%. Ok? Então, a probabilidade de um lançamento de um dado sair um número primo é de 50%. Se eu quisesse fazer com números ímpares, você só varia essa informação. Quem são os números ímpares? 1, 3 e 5. Se eu quisesse fazer com números menores do que 5, aí eu faria com 1, 2, 3 e 4. Isso era o que eu quero, né? Sobre o total. O total vai ser o mesmo toda vez quando a gente está falando de um dado de 6 faces. Toda vez o total vai ser 6. Se fosse um cara ou coroa, nós só temos duas opções, né? Então, todo lançamento de cara ou coroa vai ser 50% de chance para cada um. Se for um baralho, já varia mais um pouco, ok? Tem essas possibilidades. Como só foi um básico aqui, informações bem tranquilas, agora eu vou falar um pouco sobre as medidas de tendências centrais. O que são essas medidas? É trabalhado em matemática essas medidas através de média aritmética, moda e mediana. Como seria tratado a média, que é a primeira das 3 medidas que estão sendo trabalhadas? A média, pessoal, é aquela média que você utiliza para fazer a sua média bimestral. Se sua escola trabalha com 3 notas, você soma as 3 e divide por 3. Se sua escola trabalha com 2 notas, soma as 2 e divide por 2. E assim você vai ter sua média aritmética, a média bimestral. Aqui eu vou fazer a média dessa sequência de números aqui, ó. 12 foi repetido 5 vezes, 13 7 vezes, 14 6 vezes e 15 2 vezes. No caso, para eu tirar a média disso aqui, eu vou ter que somar, né, todos esses números, 12 mais 12 mais 12 e assim sucessivamente, até chegar em mais 15 mais 15. Veja só, eu vou somar todo mundo que está aqui. Sobre quem? Sobre a quantidade total de elementos que tem aqui.
Como eu já contei e sei que é 20, vou colocar aqui, ó, sobre 20, certo? Essa soma total aqui vai dar 265. 265 dividido para 20. Efetuar a divisão aqui ao lado, ó, 265 dividido por 20. 1 vezes 20, 20. Para 26 sobra 6, baixo 5, dá 3. 3 vezes 20, 60, sobra 5. 5 não dá para dividir por 20, coloco uma vírgula e um zero. 2 vezes 20, 40. Para 50 sobra 10. Como já coloquei a vírgula, posso acrescentar um zero. 5. 20 vezes 5, 100. Para 100, nada. Então, resposta 13,25. Seria o quê? A média aritmética dessa sequência de números aqui, ó. Seria 13,25. O segundo caso, pessoal, a moda é o mais fácil que tem. A moda é simplesmente o que mais se repete. O número que tiver mais repetições vai ser a moda, ok? Então, se o 12 possui 5 elementos, o 13 possui 7 elementos, o 14 possui 6 e o 15 possui 2, quem tem mais elemento é quem? O 13, ele possui 7 elementos. O número 13 possui 7 elementos. E quem vai ser a nossa moda é o número 13, ok? Por último agora, falar da mediana. O que é a mediana? A mediana é o termo central dessa sequência de números. Como assim o termo central? Ele já está organizado, ó, do menor para o maior. 12, 12, 12, 13, 13, 14, 15. Do menor para o maior, já está organizado. Não poderia, quer dizer, nesse caso, colocar um 13 aqui no meio do 14, um 12. Não poderia misturar. Teria que estar ordenado, como está aí. E você pegaria o termo que fica exatamente centralizado, com a mesma quantidade de números antes dele e depois dele. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos 20 elementos. Se eu tenho 20 elementos, quando eu divido 20 por 2, vai ser no 10º elemento, mais ou menos, que eu vou ficar localizado com minha mediana. Veja só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É aqui o 10º. Aí antes dele vai ficar quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de um lado. E depois dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, houve um problema. Como é que pode antes dele ter 9 e depois dele ter 10? Simplesmente porque a quantidade está sendo par. Quando a quantidade de valores aqui total for par, você, em vez de pegar só um elemento, você pega o número dessa divisão do total por 2 e o subsequente, o número que vier depois dele, o seu sucessor, ok? Então, você vai pegar esse e faz a média aritmética dos dois. Como é 13 e 13, você faz 13 mais 13 dividido por 2, que vai ser 26 dividido por 2, vai ser 13. Então, galerinha, minha mediana é 13. Alan, e se a quantidade total de números fosse ímpar? Seria excelente, porque se fosse ímpar, aí daria certo, não ficava mais para um lado ou para o outro, já ficaria exato. Valeu, pessoal, até a próxima.